Os cientistas têm expressado uma preocupação sobre a insuficiente coleta e divulgação de dados em relação ao surto de gripe aviária em bovinos nos Estados Unidos. Isso pode estar dificultando os esforços para avaliar a escala do problema e, consequentemente, controlar o vírus. Isabella Eckerle, chefe do Geneva Center for Emerging Viral Diseases, o Centro de Doenças Virais Emergentes de Genebra, na Suíça, enfatiza que ainda não estamos fazendo o suficiente. Segundo ela, apesar de o H5N1 ainda estar longe de ser transmitido entre humanos, o momento que isso acontecer será uma emergência. Esse é um exemplo da nossa falta de preparo para a possível eclosão de novas pandemias. Sabemos que as mudanças climáticas aumentam a possibilidade de novas emergências sanitárias. Nesse contexto, será que estamos monitorando adequadamente o cenário de doenças infecciosas com potencial pandêmico? Escuta a ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, sou cientista, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E este é o Escuta a Ciência. E se a gente monitorar as doenças infecciosas, será que poderemos prever novas pandemias? O que vem sendo feito de fato para melhorar a vigilância epidemiológica sobre as doenças infecciosas com o potencial de gerar uma pandemia? Nesse episódio, vamos discutir as ameaças emergentes à saúde global e como podemos nos preparar para elas. Precisamos entender a importância da coleta e divulgação de dados para prever futuras pandemias. Escuta a ciência. Embora o vírus influenza H5N1 ainda prefira se ligar ao receptor que utiliza para infectar aves, o vírus já adquiriu algumas mudanças que o tornam melhor em copiar seu genoma em mamíferos. É um sinal de alerta, um primeiro degrau na escada para uma pandemia. Ou seja, monitorar a evolução dos patógenos é essencial para a previsão de novas emergências de saúde e também para podermos nos preparar adequadamente para essas emergências. Afinal, alguém aqui estava preparado para a pandemia de Covid-19? No, God! No, no! Acredito que não. Todo mundo no início bem perdido. Governantes, profissionais da saúde e até mesmo os cientistas foram pegos de surpresa. Bactéria filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil... Lembra dessa música? Dizia que era bactéria, mas era vírus. Ilustra bem a confusão do momento. Todo mundo sem entender nada. Até compreendermos bem a ameaça a qual estávamos expostos, a doença já estava sendo transmitida em diversos países. Até que os cientistas entendessem melhor a estrutura do vírus, suas formas de transmissão, muita gente já estava morrendo. Se não previmos a pandemia de Covid-19 e, portanto, não nos preparamos adequadamente para ela, pelo menos devíamos ter aprendido a lição com nossos erros do passado, né? É sim. Pois é, mas não está sendo bem assim. Para uma vigilância epidemiológica adequada e para que as ferramentas de monitoramento sejam eficazes, precisamos de dados precisos. Por exemplo, nesse caso do vírus H5N1, a disponibilização de dados epidemiológicos mostrando onde as infecções estão ocorrendo no momento, junto com um monitoramento genômico do vírus, poderia ser útil para prever o caos antes dele acontecer. Mas, infelizmente, esses dados não estão sendo disponibilizados de forma adequada. E aí é que entra a importante relação da ciência com a política. Sim, meus cientistas alecrins dourados, ciência tem que se relacionar com a política. Se a ciência que você produz não gera impacto na sociedade, para que mesmo que você está fazendo ciência? Tentar conquistar o mundo. A virologista Angela Rasmussen, da University of Saskatchewan, em Saskatchewan, Canadá, disse em entrevista para a revista Nature que o verdadeiro problema é mudar a política governamental com base em suposições em vez de informações que poderíamos obter, mas não estamos obtendo. A falta de estrutura para a coleta dessas informações é uma queixa dos cientistas. E para conseguirmos investimento em uma estrutura de monitoramento, precisamos convencer os governos da importância desses dados. Por isso,
que é totalmente incompatível com o fazer ciência essa história de cientista enclausurado em seu laboratório. O diálogo com a sociedade, o estabelecimento de relações com governos são essenciais para fortalecer a ciência e permitir investimento em centros de pesquisa que podem colaborar com a sociedade. A gente precisa disso, a pandemia de Covid-19 nos ensinou sobre isso. Ou ninguém aprendeu nada mesmo? Exatamente. E por que falar tanto de gripe aviária, H5N1? Porque esta é a doença que tem um potencial para gerar a próxima pandemia. Sabia? Pega aí, qual é? Aí não. O H5N1 é um vírus influenza que infecta aves, mas os casos recentes de infecção em mamíferos têm chamado a atenção. Em 2023, o H5N1 foi detectado em visons, que são mustelas, semelhantes ao furão, sabe? O vírus detectado apresenta uma mutação incomum, T271A, no gene PB2. Essa mesma mutação está presente em outro vírus influenza pandêmico, a gripe suína H1N1 de 2009. E os estudos têm mostrado que essa mutação pode ter um papel fundamental na aquisição de uma outra mutação que confere o reconhecimento do receptor humano. Fato é que o que temos visto é uma adaptação para mamíferos e desde então têm ocorrido surtos em diversas espécies de mamíferos. Embora ainda não tenhamos a infecção sendo transmitida pessoa a pessoa, o fato do vírus ter alta patogenicidade em humanos já é uma preocupação. Alguns clados, que são espécies de variantes de H5N1, podem ser até mais letais que outros. Em outubro de 2023, no Camboja, um homem de 50 anos e uma menina de 2 anos, que tiveram contato com aves infectadas, morreram. E o vírus identificado foi o H5N1 clado 2321C. Os vírus da gripe aviária H5N1 que estão circulando no continente americano, inclusive no Brasil, são relacionados aos clados 2344B, que têm apresentado uma menor letalidade quando comparamos com o número de mortes do clado 2321C. Embora o anúncio do surto em bovinos nos Estados Unidos tenha vindo só em março deste ano, uma análise dos genomas virais sugeriu que o H5N1 provavelmente saltou de um pássaro selvagem infectado para um bovino em novembro. É por isso que os cientistas têm chamado a atenção para a demora em identificar o surto, o que indica que os programas de vigilância não são robustos o suficiente. E afinal, quais são as soluções para podermos monitorar vírus como o H5N1 e outros agentes infecciosos com o potencial de gerar uma nova pandemia? Primeira coisa, é importante coletar muitos dados. Dados que mostrem, por exemplo, a distribuição do vírus para tentar conter a sua disseminação. E para isso, podemos fazer testes não só para a detecção de material genético do vírus, mas também para detectar anticorpos dos indivíduos infectados. A sorologia, que é a detecção de anticorpos, pode ser uma alternativa interessante, visto que os anticorpos permanecem no corpo após a infecção. O monitoramento genômico também é essencial. Vírus como influenza possuem variabilidade e as mutações adquiridas podem mudar o cenário epidemiológico. Embora os cientistas acreditem que estejamos longe de uma transmissão pessoa a pessoa do H5N1, o monitoramento genômico pode ajudar a compreender a evolução do vírus, preparando o mundo para a possibilidade de transmissão pessoa a pessoa. O monitoramento de patógenos com potencial pandêmico compreende uma área da epidemiologia que tem crescido nos últimos anos, principalmente devido à pandemia de Covid-19. Mesmo que o monitoramento não tenha previsto exatamente o salto zoonótico que levou à emergência de SARS-CoV-2 em humanos, já havia a previsão de que os coronavírus tinham potencial de provocar pandemias. Dentre esses coronavírus se destacam MERS e SARS-CoV, que provocaram epidemias anteriores à de SARS-CoV-2. Tá, mas o que os cientistas estão fazendo para tentar monitorar melhor os patógenos? Os cientistas do mundo todo têm se dedicado a monitorar diversos agentes infecciosos.
A lista de agentes infecciosos com potencial pandêmico é diversa, inclui vírus como SARS-CoV, MERS-CoV, influenza, ebola, Marburg, Lassa, Nipah, Zika e também o SARS-CoV-2. Aqui no Brasil, temos diversos virologistas que trabalham monitorando alguns desses vírus. O monitoramento de aves migratórias é uma das metodologias essenciais, visto que muitos vírus encontram nessas aves um reservatório. É justamente por isso que temos grupos de cientistas brasileiros, como o do professor Edson Luiz Durigon, fazendo coletas de amostras todos os anos nos locais onde essas aves migratórias costumam pousar. No Brasil, esses animais costumam pousar em 3 lugares específicos. No extremo sul, próximo à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. No extremo norte, nas cercanias de Belém do Pará e nas regiões costeiras de Pernambuco e Maranhão. No entanto, o monitoramento é ampliado a outras espécies também, como primatas, roedores, mosquitos, morcegos. Há uma preocupação com saltos zoonóticos, quando um agente infeccioso passa de um animal para o humano. Mas também temos que nos preocupar com a possibilidade de mutações que façam esses vírus serem altamente transmissíveis entre humanos, porque isso facilitaria e muito o início de uma nova pandemia. E temos ainda que nos preocupar com as doenças reemergentes, doenças do passado que podem retornar, especialmente nessa época em que estamos vendo o crescimento do movimento anti-vacina. É exigido dos governantes muitos esforços para monitorar possíveis surtos de doenças já controladas. O pior é que, para piorar tudo, ainda temos as mudanças climáticas. Muitos agentes infecciosos podem causar surtos e epidemias durante tragédias como essa que ocorreu no Rio Grande do Sul. Há uma atenção especial para as arboviroses, como a dengue, que com as temperaturas elevadas encontram maior possibilidade de transmissão. Mas se fosse só isso, estava bom. Não que esteja bom, mas... Bom, vou me explicar. O aquecimento global também pode trazer à tona vírus do passado, podendo causar doenças para as quais não temos nenhum tipo de terapia ou vacina. Há muitos anos, os cientistas têm alertado que o mundo pode enfrentar uma nova ameaça, já que vírus que estão congelados há milhares de anos no permafrost da Sibéria correm o risco de serem liberados devido às mudanças climáticas e ao aquecimento da Terra. Essa possibilidade do retorno de vírus congelados há milhares de anos é assustadora, porque sequer saberíamos lidar com esse tipo de patógeno. Felizmente, também temos cientistas monitorando o permafrost. Temos que reconhecer que a última pandemia também esteve relacionada à ação humana. A devastação de biomas, a destruição dos habitats dos animais silvestres aproximam esses animais dos humanos. Alguns vírus usam os animais como reservatórios. À medida que os animais silvestres passam a viver fora de seus habitats e a conviver com humanos, vamos aumentando as chances de saltos zoonóticos que podem levar a doenças novas com potencial pandêmico. A prevenção de novas pandemias não depende somente de cientistas. Há diversos centros de monitoramento e vigilância epidemiológica espalhados pelo mundo fazendo o seu trabalho, mas precisamos de mais incentivos governamentais para isso. No Brasil, por exemplo, com a pandemia de Covid-19, o Ministério da Saúde criou estratégias para o monitoramento melhor de vírus respiratórios por meio do projeto Vigiar SUS, buscando o fortalecimento, a ampliação e a modernização da rede de vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública do SUS. Na criação desse projeto, tivemos a composição de 8 eixos estratégicos: fortalecimento da rede de laboratórios centrais, estudo de prevalência de Covid-19 no Brasil, imunização para Covid-19, equipes de pronta resposta, rede de centros de informações estratégicas de vigilância em saúde, rede nacional de vigilância epidemiológica hospitalar, vigilância sentinela das síndromes respiratórias e serviço de verificação de óbito. Além do incentivo e fortalecimento das redes de monitoramento e resposta a epidemias, exemplos como o surto de H5N1 nos Estados Unidos
nos mostram que é preciso estimular ações também na sociedade. Por exemplo, dar incentivos para que os agricultores reportem suspeitas de infecção da gripe H5N1 em seus rebanhos. Outras ações que devem ser coordenadas por governantes é a transição energética, para que possamos mitigar os efeitos da queima de combustíveis fósseis no clima, freando o aquecimento global e assim diminuindo a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. Essas ações devem vir junto com leis ambientais fortalecidas e com a mudança para uma produção agrícola mais sustentável. É bem difícil prevenir novas pandemias, elas vão acontecer, mas não é impossível monitorar, prever e nos preparar para as novas emergências sanitárias. Precisamos escutar mais a ciência antes do caos acontecer e pensar não só no presente, mas também no futuro da humanidade, coisa que não vem sendo feita. Todo filme de catástrofe começa com um cientista sendo ignorado, né? Pois que dessa vez seja diferente. Compartilhe esse episódio e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.